número 25. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de entregar a sua palavra. Agradecer minha esposa que está ali, o filho que está no ventre. E você que está aqui essa noite, abre seu coração, seu ouvido. Hoje nós seremos exortados por Deus. É uma das mensagens que mais mexe com o meu coração, porque é uma mensagem que fala do cuidado cristão com a vida com Deus. Quem achou, diga amém, glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pode se assentar quem está de pé. Aleluia. Irmãos, a Bíblia tem um fator fantástico nela. Ela tanto te faz rir, ela tanto te faz chorar, ela tanto te faz ter vontade de pegar e jogar fora. Mas ela também tem um poder, um fator didático aqui muito grande, pedagógico. Jesus, em seu ministério, ele utilizou muito de figuras próximas do cotidiano do povo israelense. Ele usou de muitos elementos para poder exemplificar a sua palavra. Ele, sendo Deus, sabendo como se formam os ossos no ventre da que está grávida, sabendo de como se forma uma estrela lá no firmamento, ele, sabendo de tudo isso, ele procurou usar palavras simples, palavras do cotidiano do povo de Israel, como por exemplo as lâmpadas, as vasilhas, o azeite. Ele, usando dessas figuras aqui de linguagem do tempo bíblico, do tempo contemporâneo à sua vida na terra, ele começou a trazer uma lição que chega até nós hoje como uma informação. Você pode estar vivendo uma vida como se fosse uma TV smart, né? Antigamente a televisão ela só ligava, passava ali o jornal, passava ali os programas da programação local. Hoje você tem uma televisão que ela é computador, ela tem aplicativo, você acessa o YouTube, você acessa o Spotify, mas dentro das funções daquela TV, você tem tanta função que você não sabe, você compra uma TV hoje, passa 2, 3 anos com aquela TV e você não sabe quantas funções tem ali dentro daquela televisão. Assim é muitos de nós hoje vivendo nessa terra. Temos muita informação sobre Deus, sabemos muito sobre o Senhor, lemos muitos livros. Eu amo ler, porque ler é o meu hobby que me acalma, me faz viajar para dentro do livro. Mas nós estamos vivendo uma vida de muita informação. Nós estamos sendo todo dia bombardeados nas nossas canções, nas nossas mensagens, de muita informação. Você veio para cá na quarta, aprendeu. Você veio para cá no domingo, aprendeu. Mas o que vai tornar isso prático na nossa vida é aquilo que nós aplicarmos para o nosso ser. Então Jesus aqui está no final do ministério. Ele está encerrando os seus 3 anos, há 3 anos e meio de ministério. Então ele está de alguma forma aplicando os últimos sermões do seu ministério. É como se ele tivesse, como dizia minha mãe, né, colocando os pontos nos is, os pingos nos is. Ele está de alguma forma amarrando tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que seria escrito pelos seus discípulos. De alguma forma ele estava alertando os seus discípulos que depois da sua morte eles teriam toda uma vida para viver nessa terra. Então ele começa a usar o exemplo do casamento judaico que se dava ali com o encontro das moças que eram pretendentes. Aqui o texto vai dizer que elas eram virgens, eram moças separadas, elas tinham sido escolhidas a dedo para estar naquele casamento. Então, essa figura é utilizada, e aqui eu quero começar a te dizer que a salvação ela está sendo anunciada, promulgada para todos que querem. Jesus diz: aquele que quiser, venha a mim e beba a água da vida. Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai dizer para aquela mulher samaritana: se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, tu me pedirias. Jesus dizendo, e ele lhe daria, e ele vai lhe dar a água da vida. Então salvação não é critério de branco, de negro, de índio, de azul, de amarelo, não. Não é salvação, não
é só para o rico, também ela não é só para o pobre. A salvação não é para aquele que pode, é para aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Salvação vai trabalhar com a humildade do coração humano. Porque se você olhar para dentro de nós, o pastor Roberto bem sabe muito mais do que eu, um estudioso. Você vai olhar para dentro dos budistas, eles vão dizer que quando você chegar no Nirvana, você atingiu o estado maior do ser humano. Você vai olhar para os espíritas, para os candomblecistas, você vai entender que eles acreditam na reencarnação, eles acreditam que um homem volta várias vezes para poder de alguma forma chegar a um estado de um ser evoluído. Se você olhar para dentro do Islã, você vai ver que eles serão fiéis ao Corão, às escrituras de Maomé. Quando você olha para as religiões de matriz africana, você vai ver ali impregnados ensinos morais, éticos, caridosos, de uma forma você vai começar a entender que o homem, ele criou sistemas religiosos, mas a religião, ela não salvará o homem se ela não tiver o Cristo. Glória a Deus, aleluia. É o Cristo. Glória a Deus. E eu tenho observado que algumas mensagens do nosso tempo apenas são mensagens que vêm aqui para adoçar sua boca, massagear o seu ego, prometer aquilo que às vezes Deus nem prometeu. Deus vai falar essa noite para nós, vai nos dar um alerta, vai nos chamar a nossa atenção, vai puxar a nossa orelha para voltarmos àquilo que o Evangelho é. Glória a Deus. Eu venho de uma geração que muitos se frustraram. Graças a Deus que Deus teve misericórdia da minha vida e eu não me frustrei a ponto de abandonar o Senhor. Mas chega um tempo em que eu vivi uma apostasia muito grande no meu coração. Eu vivi um tempo e a apostasia, o mais alto nível dela, eu cunhei essa expressão. Ela se chama apatia. É quando Deus está no céu, você está na terra, e Ele que fique lá e você que fica aqui. É quando você não está nem aí para aquilo que Deus está dizendo, Deus está sinalizando, Deus está gritando dos altos céus, Deus está chamando a sua noiva para entender o básico. Gandhi vai dizer que se todos os livros do mundo fossem rasgados e só restasse o Mateus capítulo 5, você teria aqui os princípios morais, éticos para se viver nessa terra. Sabe o que diz em Mateus capítulo 5? Não julgueis para não ser julgado. Aleluia. Tem uma mensagem chamada básico do básico. A igreja está indo lá na frente. A gente está tentando entender qual era aquilo que estava escrito no livro que João comeu. A gente está tentando entender aquilo que os trovões disseram, que trovão nem fala. E está esquecendo de coisas básicas que a Bíblia vai dizer. Quando tu orares, entra no teu quarto, não seja como aqueles fariseus, aqueles que gostam de dizer que oram, aqueles que entram pelas casas, pegam mulheres lascivas, mulheres imorais, se deitam com elas e dizem lá na frente que são homens de Deus, estão se esquecendo do básico, do simples e querendo ir para as coisas avançadas. Estamos nos dando a fábulas e Deus está dizendo, vamos entrar naquilo que é preparatório. Quem passa pela polícia militar faz um curso preparatório. Quem faz um técnico de enfermagem ou mesmo uma medicina faz um estágio. Então nessa terra tem vários preparatórios. Então esse preparatório era Jesus no final do seu ministério ensinando os seus discípulos acerca do reino dos céus. E ele vai começar a dizer que eram 10 virgens. Todas elas tinham a mesma condição, nenhuma delas ali era uma meretriz. Todas elas eram virgens. Elas não tinham tido relação sexual com nenhum homem. Porém, elas tiveram duas atitudes distintas uma da outra. O primeiro grupo de 5 mulheres, quando ouve falar que o noivo ia encontrar-se com elas pegam a vasilha e pegam a vasilha, pegam a lamparina e pegam uma reserva de azeite e saem. As loucas não, elas só pegam a lâmpada, aquilo que estava dentro da lâmpada e seguem viagem. Porém o texto vai dizer, Jesus vai começar a dizer que aquelas virgens, o noivo começou a tardar em vir. É o que está acontecendo. O apóstolo Pedro vai dizer, muitos dirão, onde está a promessa?
que desde os tempos antigos foi dito aos pais que Jesus viria. Irmãos, nós estamos vivendo no limite do limiar, aonde as pessoas daqui para frente vão começar a apostatar, e se o microfone falar, eu vou no gogó. Se as pessoas começarem a se apostatar, não se assuste. Muitas igrejas, muitos movimentos cristãos, eles começam de alguma forma a dizer que virá um grande avivamento sobre essa terra. Eu não duvido que virá, mas eu acredito que o sinal mais vertente, mais proeminente da volta de Jesus é a apostasia. Hoje eu estava fazendo uma reflexão lá no canal que eu tenho no YouTube, lá eu coloquei: será como um dia comum como o dia de hoje? A volta de Jesus será um dia normal? Será um dia que você vai estar na sua casa, no domingo, comendo lasanha, comendo frango frito, comendo ali, tomando ali o seu refrigerante, ali se alimentando, convivendo com a sua família? Será um dia comum, onde pessoas estarão ali assistindo, vai vir a Copa aí, essa desgraça, vai vir, as pessoas vão estar diante de uma tela de televisão, assistindo o jogo. Glória a Deus, fala mesmo. Glória! A boca não tem muita ladeira não, irmão, então se segura aí. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes a pessoa se torna idólatra. Ela sabe quantos gols fez o Fluminense, ela sabe quantos gols fez lá o outro time lá, mas se você perguntar para ela o que diz lá no Salmo 119, vai dizer para você que não sabe. Deixa eu te falar uma coisa: ou a gente é, ou a gente não é. Ser crente não é andar com a roupa cumprida, não é andar com a sua vestimenta dizendo eu sou crente, é vociferar palavras bonitas. Não, ser crente é ter a virtude do Espírito de Deus, a simplicidade de entender que é primeiro Deus, depois as coisas da terra. A minha Copa aí, irmão. A volta de Jesus pode ser um tempo de Copa, onde estarão todos reunidos olhando. E não estou dizendo que seja errado assistir, cada um meça aí e gaste o tempo que tem, que não, já não tem, do jeito que quiser gastar. Eu decidi gastar a maioria do meu tempo lendo. Mas cada um faz, cada doido, né? Como diz, cada doido com a sua mania. Pô, você está dizendo de louco, irmão. Adoramos, Deus. Então a mensagem é assim: 5 delas eram loucas. Por que eram loucas? Porque elas só saíram com a lâmpada, mas não tinha reserva. Qual a necessidade de termos a reserva? Os pentecostais aqui vai pregar que o azeite, a reserva, era o poder de Deus. Os batistas aqui vão pregar e vão dizer que é o cuidado. Eu quero te dizer, irmão, que se eu tivesse uma frase para definir essa parábola, eu diria: Jesus está nos alertando para não vivermos uma vida relaxada. Segura na cadeira. Jeremias vai dizer: o meu povo faz a minha obra relaxadamente. E não é só obra institucional. Eu estava vendo o congresso dos Gideões missionários esse ano. Meu coração estava ali desejoso de até mesmo estar lá, falar umas coisas que tem que falar. Ali é bom que é uma plataforma grande. E eu comecei a imaginar os relatos que eles diziam que tem lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. E a igreja está tão institucionalizada, a gente está tão dentro de eclésia, né? Está tão dentro, tirado para dentro, entrando para dentro, que nós estamos esquecendo do fator evangelização. E não estou falando de Brasil não, porque Brasil, qualquer porta aí de esquina aí, você vê uma igreja. Qualquer esquina aí de rua, você vê uma igreja. Eu estou falando daqueles países que ainda não foram alcançados e que a voz do Evangelho do Senhor não chegou ali. Você sabia que nós podemos apressar a volta de Jesus, irmãos? Sabe como? Fazendo missão, cumprindo o ídolo do Senhor. Existe uma ilha, existe um povo que vai largar tudo, pegar a esposa, o filho que está vindo aí, ou a filha, que a gente não sabe ainda, e ir para onde que Deus mandar. E o melhor lugar seria chegar num lugar que não tem crente. Porque às vezes você pega um pessoal, um povo que é pagão, e vai ensinar, e eles vão te ouvir, eles vão aceitar. Mas você começa a pegar para o crente faz cara feia. Então olha para o irmão do teu lado e fala assim: desmancha a cara feia, para ninguém achar que é com você, né? Voltando para o texto. Quando eu olho para essa passagem, as loucas, elas não levaram azeite, por quê? Porque elas não se preocuparam com a sua vida. Elas eram virgens, eram separadas, era a analogia da igreja. Mas não se preocuparam em manter o azeite dentro da vasilha.
Provavelmente elas pegaram aquela lamparina que já estava sendo usada dia a dia, já estava talvez na metade. É o gasto que nós temos. A gente vem para o culto, a gente volta do culto, a gente vive uma vida numa sociedade cada vez caída. E todo mundo olha, está normal, irmãos. Eu, por mim, ser humano, está tudo normal, no mundo é normal, tudo em paz. Mas é o Espírito de Deus dentro de mim que diz, não está nada bem, não está nada normal. Porque Jesus diz, quando disserem paz e segurança, tem gente que acha que Jesus vai vir num cenário caótico. Tem gente que já diz que a próxima pandemia é do randavírus. Está preocupado com o randavírus, irmão? Preocupa com a tua salvação. Preocupa em alinhar-se com Deus. Procura buscar a Deus na madrugada. Procura buscar a Deus de noite, de dia. Para de orar só dentro da igreja. Porque tem gente que nem na igreja ora. Comece a buscar ao Senhor, o amado da sua alma. Porque se a analogia de um esposo, de um noivo, ele é o seu esposo. Aleluia. Ame mais a Deus até mesmo do que seu esposo, sua esposa. Glória a Deus. Apertaram o tempo agora. Senhor, te glorificamos. As loucas só foram olhando para aquela situação e dizendo, é uma coisa comum. É como se você vivesse hoje e pensando, está tudo bem, está tudo normal. As prudentes, elas tiveram outra atitude. Elas pegaram a sua vasilha, pegaram a reserva, elas encheram a vasilha e elas encheram a reserva. Porque provavelmente aqui elas sabiam que o noivo poderia demorar. E aí o texto vai dizer, todas elas adormeceram. Cantares no capítulo 5, abre aí. Cantares no capítulo 5 vai dizer, versículo 1, vai dizer, eu dormia, mas o meu coração velava. Quem quiser voltar a amar Jesus, lê Cantares, irmão. Sabe por quê? Quando você lê o livro de Cantares, você vai ver a narração de Salomão para a Sunamita, uma carta de amor que os rabinos tentaram tirar, porque acharam o pastor aqui é um biblicista, o pastor aqui é um grande estudioso. Lê aí para mim, Cantares capítulo 5, versículo 1. Já entrei no meu jardim. Minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo, aleluia, com mel. Bebi o meu vinho com leite, glória a Deus. Essa é a descrição do amor de Cristo e a igreja. Aleluia. Irmãos, é um tempo de voltar. Quando eu abri, o pastor falou, você prega. Eu abri a palavra, Mateus 25. Eu falei, Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui neste lugar. Eu quero que você faça uma introspecção. Não precisa dar glória a Deus, não precisa pular, não precisa fazer nada. Mas faz uma introspecção dentro de você. Até onde está o seu amor para com Deus? O avivamento não vai vir para uma igreja relaxada. O avivamento não vai vir para uma igreja que não está preocupada nem com a sua vida pessoal com Deus. O avivamento virá quando nós começarmos a amar Jesus de novo. Estamos sendo formatados por uma engenharia social a ficarmos presos aqui num bichinho chamado celular. Ficarmos presos em distrações. E se nós não vigiarmos, a Bíblia fala que essas coisas aconteceriam e enganariam até os escolhidos de Deus. Você ainda tem o Espírito Santo de Deus que te alerta. Se essa mensagem está sendo dura, não é a mensagem que está sendo dura, é você que está sendo mole. Se Deus está aqui essa noite falando ao teu coração, é porque Ele te ama. Se Ele está dizendo ao seu coração, é porque Ele vive, quer que você volte. Volte ao primeiro amor. Volte àquilo que você pode fazer para Deus. A relação com Deus, ela se dá nas mínimas coisas. Semana passada, no domingo, nós tivemos a resposta. Viemos para casa, a gente viria aqui no domingo passado. No sábado, minha esposa iniciou um sangramento. E ela está grávida de 4 semanas. Estava de 4 semanas. Ela está com 5, né? 15. E Deus, 15, isso, 14 semanas e agora 15. Glória a Deus. Ainda lembra a data do casamento ainda, só para fazer só 10 anos só. Aleluia. Ainda lembra a data do casamento ainda. Com um pouco de dificuldade, mas eu lembro.
Então ele iniciou um sangramento dentro da casa da tia dela, próximo da minha sogra. E ali eu vi como a vida é um sopro. Meu filho não foi, né? A gente fala, nosso bebê não morreu. Porque eu já cheguei dizendo assim, Senhor, tem a mão na cabeça dela, tem a mão na barriga dela. E falei, Senhor, tu és o doador da vida, o Espírito Santo entra aí dentro. Eu repreendi em nome de Jesus, eu clamei pelo sangue de Jesus, eu repreendi em nome de Jesus e disse, Espírito Santo, doador da vida, entra aí dentro. Depois pelo caminho, a revolta estava tanto dentro do meu coração, que eu disse, Deus, se meu filho ou filha morrer, se meu nosso bebê morrer, a primeira ponte que eu achar eu pulo. Minha sogra olhou para mim e arregalou o olho, meu cunhado arregalou o olho, quase perdeu a direção do carro. Depois eu expliquei para eles que só diz isso quem tem intimidade com Deus, porque eu disse, Deus, se ele for, você perde 2. Tem que ser doido da cabeça, irmão. Só que eu falei. Aleluia. Eu senti uma graça de Deus tão gostosa. Glória a Deus. Aí eu disse, Deus, não deixa. Passamos aquele tormento, fomos para uma materna, a médica olhou para mim. Pode ser que ela está abrindo um quadro de aborto. Eu disse, você crê na medicina? Pode ser meio tampando a cabeça, irmãos? Eu tenho vergonha de falar, não, eu tenho uns transtornos na cabeça e não laudado, não sou muito sério das ideias, não. Pode ser que eu sou autista, pode ser que eu tenha uns transtornos aí. Deus é maravilhoso. Aí Deus é louco, irmão. Aí eu olhei para ela e disse, você crê na medicina? Eu creio naquele que tudo pode, mas com o coração apertado. Fui para casa da minha sogra. No outro dia, fomos para Vitória à Parte. Aí chegou lá, a médica fez tudo aquilo que tinha que ser feito, aquela agonia, fiz esperar até 1 hora o ultrassom. Irmãos, quando eu escutei o coração do nosso bebê batendo, eu me joguei no chão, ajoelhei no chão, eu beijei o chão, levantei a mão para o céu. Eu agradeci a Deus porque estava vivo. Eu disse, obrigado, Senhor. Eu comecei a chorar naquela ultrassom, segurando a onda, Eu segurando a onda, que esse negócio que homem não chora, chora. Vou pé da médica, eu comecei a chorar, a médica olhou para mim e disse, o senhor está bem? Eu falei, está tudo certo, o coração aqui é de aço. Aí eu disse para ela assim, Jesus é fiel, saímos dali chorando, as pessoas talvez até achou que tinha acontecido uma coisa pior, mas eu até evitei chorar para não desesperar as mãezinhas que tinha ali. Então, irmãos, se a gente não está preparado numa hora dessa com a confiança em Deus, depois, olha o testemunho, senta uma mulher do meu lado, luterana, pediu oração para o irmão, meu Deus é amor. Eu comecei a encarar ela assim, olhar para ela, meu esposo, pensei, essa mulher está achando que eu estou olhando para ela com outros olhos, eu encarando, olhando para ela. E eu disse, você vai sair daqui essa noite, você vai sair daqui essa manhã, desse hospital, curada, porque ela disse que tem um vírus, que ela estava tomando medicação e não estava sarando. Ela disse, eu estou vindo para o médico, os médicos não estão achando a cura. Eu disse, tem coisa que não é para o homem, tem coisa que é para Deus. Tem coisa que não é para o homem, é para Deus. Eu disse, você sairá curada daqui, essa tarde, não pela mão dos médicos, você sairá curada pela mão do Senhor Deus. E ela disse, eu creio, e se essa igreja crê, receba um milagre na sua vida. Falar de milagre não é pecado, falar de bênção não é pecado. Agora falar da vitória eterna no céu e a vida com Deus tem que ser dito. Glória a Deus. 5 loucas, 5 prudentes. Sempre vai ter 2 grupos. Sempre vai ter 2 grupos. E aqui eu não quero que você acuse ninguém. Aqui eu quero que você pense qual tipo de pessoa que eu estou sendo dentro. Já pensou, irmão? Você andar todo santo dia para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, vestindo um terno quente para esse aqui. Você ser chamado de louco, desequilibrado. Eu já fui dentro da escola do bar operário ali, porque eu fui contar para a diretora que eu tinha sido arrebatado. E uma crente, eu pegar a conversa, que a gente tinha secretária, acesso ao menos computador, eu pegar a conversa e ela dizendo para o marido, eu vou conhecer amanhã um novo secretário da escola, diz que ele tem umas experiências com Deus. Aí o marido, crente também, amor, ele é fanático? Sabe de nada, inocente. Vocês acreditam, sabe em quê? Naquilo que vocês estão muitas vezes vendo, as pessoas em geral, porque naquilo que já está vendo. Eu acredito no Deus que está além da vã compreensão humana. Se Deus não tivesse, irmão, primeira coisa, se você quer saber que você realmente não é normal da cabeça,
Você está aqui dentro de uma igreja, 4 paredes. A gente está aqui dentro. Você está aqui, você está feliz, você está sorrindo. Você está apoiando, mas você está feliz, eu também estou apoiando. Aleluia. E as pessoas passam lá fora e pensam, eles estão fazendo o que ali dentro? Fica um cara gritando, fica um cara ali falando um monte de coisa, fica o outro falando, fica o outro cantando. O que esse povo acha? Então, a atitude daquelas 2 mulheres, elas traçam um perfil daquilo que nós temos vivido hoje. Você venceu. Olha para você e diga, eu sou um vencedor porque eu entrei aqui dentro para ouvir a palavra. Glória. E é a palavra que liberta. Glória a Jesus. Eu entrei para dentro dessa porta para ouvir a palavra. E a palavra que transforma. Eu entrei aqui dentro dessa noite para ouvir a palavra. E é a palavra que é vida. Você vai passar uma semana melhor. Essa semana vai ser diferente. Atitudes definem. E como eu disse, os pentecostais aqui vão dizer que o azeite era o poder de Deus. Os batistas, os tradicionais vão dizer que era o cuidado. Nessa parte, olhando o exegese, vou falar até bonito, olhando a exegese pura do texto, eu digo que Jesus queria ressaltar o cuidado com a vida espiritual. Aleluia. É não deixar a vida relaxada. Irmão, pecado, todo mundo peca. Você vai pecar até antes de ir para o céu. Quando estiver trocando a trombeta, pode ser que você esteja pecando. Jesus não vai te deixar para trás que você está pecando, não é heresia. Jesus olhou para as pessoas, para os discípulos e disse: afastai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Sabe quando o pecado vira problema? É quando ele entra para dentro do seu coração. E aquilo, por mais que você esteja num processo de libertação, você não deixa. Na verdade, se você estiver num processo de libertação, o Espírito Santo está te convencendo de que aquilo é errado. Agora, quando aquilo entra para dentro de você e você passa a gostar, você se torna um porco que voltou à lama e está rolando. Pode falar aqui, aquela que Jesus mandou? O cachorro que comeu o vômito? Porque não pode pregar isso dentro de igreja, não. Falar que o cachorro voltou lá e comeu o vômito, isso não é palavra, não. Ainda bem que aqui tem um homem que aceita ser pregado a palavra. Então, irmão, vamos ter cuidado com a vida cristã. Vamos deixar as distrações. Eu quero que Jesus essa noite nos dê um batismo de quebrantamento, um batismo de, sabe, da gente voltar mesmo e pensar assim, o que eu estou fazendo da vida? Assim como aconteceu comigo há 7 anos atrás, onde Deus me deu a experiência, eu não estava buscando Deus, culpe Deus por eu estar aqui, eu não estava querendo Deus, minha mãe tinha morrido, eu estava muito chateado, e de coração, irmãos, eu entendo Jacó. Eu criei essa frase na minha cabeça. Eu entendo. Não está desse jeito na Bíblia, não. Isso é a tradução segundo Pedro Paulo. Eu creio que foi por isso que Jacó pegou o anjo no sogro. Por isso, irmão. Vamos lá entender o mistério. Porque é tanta raiva que você passa, uma hora você só tem uma chance. Jacó foi estrategista. Ele pegou o anjo ali na porrada ali e falou assim: você vai me dar minha bênção, se você não me der minha bênção, você não vai embora. Provavelmente há muita divergência, mas aquele anjo ali era o anjo do Senhor, né? Então provavelmente Jacó lutou com Deus, irmão. Travou uma batalha ali com o Senhor Jesus ali, e o Senhor disse: deixe-me ir. Jesus não é a resplandecente estrela da manhã? Provavelmente deixa-me ir, porque eu tenho que ligar lá o dia, né? Então assim, pô, isso é viagem. Quem gosta de viajar no texto, mas que os irmãos possam essa noite despertar. As atitudes das virgens prudentes, elas falam que eu preciso andar com a minha reserva cheia, com a minha lâmpada cheia. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu nem falava em ponte. Eu sou doido. A minha esposa, quando eu falei a minha sogra, eu vi que diz que sogra não gosta de gelo, né? Ela é sua sogra? Ela me ama. Ela te ama. A minha também, porque quando eu falei pro lado da ponte, ela... Eles arregalaram o olho dentro do carro. Meu cunhado também. Aí eu falei assim: gente, isso é prova com Deus. Não é que eu estou tentando Deus, mas se Jesus vier e quiser, né, nós trocamos uns cascudos, né? Porque isso é intimidade. Irmão, Jó não murmurou. Jó passou a vida inteira dele, no período da sua aprovação ali, ele não questionou, mas ele falava com Deus. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Ele fazia perguntas para Deus.
Um Deus que não pode ser questionado, não pode ser adorado. Ou você questiona aquilo que Deus está fazendo, e uma hora Ele vai te dar a entender, assim como a oração de São Francisco de Assis fala, né? Dá-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Só não vou botar pontos aqui, mas algumas coisas que acontecem que abaixam e tiram a nossa reserva de azeite da nossa vida. É o tempo, é as provações, é as lutas, elas vão fazendo com que o azeite vai descendo. O céu parece que fica distante, você fica longe, Deus está lá, você está aqui. Eu nunca vou esquecer disso da minha vida. Por isso, o pastor falou, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Por isso, aquele que pensa está em pé, cuida para que não caia. Porque errar é humano. Agora, não pense que você não possa cair numa situação de iniquidade. Aí será difícil, porque o espírito do anticristo será o espírito iníquo, aquele que se levanta contra tudo que é acerca de Jesus Cristo. Que o Senhor desperte você essa noite, que o Senhor te dê graça essa noite, que o Senhor mude o curso e o quadro da sua vida, e que Ele realinhe em você as realidades do céu, e que pelo amor de Deus, hoje é domingo à noite, que você não chegue em casa e deixe para buscar Deus só na quarta se vier, ou só no domingo que vem. Não deixe, irmão, abaixar o azeite da sua lamparina. Olha para o bonito do seu lado e diz, não deixe, não deixe, não ande, não deixe, você pode ter duas opções, tudo fala, tem uma mais cheia e uma mais vazia. Não deixe o seu azeite estar assim, não deixe o seu azeite estar baixo, não deixe, busque a Deus. Ele é aquele que é o doador do azeite, o doador da unção. Vós tendes a unção do santo, vós tendes a unção do santo, e não será preciso que ninguém ensine a outro. Você é o enviado de Deus nessa terra para ensinar no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na onde você estiver andando, que as pessoas, que os homens nos considerem dispenseiros da graça. Que os homens olhem em nós e vejam o azeite, a luz, porque azeite na lamparina ele era para iluminar. Se o sal for insípido, o que se há de salgar? Se a luz estiver apagada, as trevas, claro, quem está na luz, tudo que eu fizer aqui, eu estou debaixo de um farolete. Se tudo que eu fizer aqui, vocês estão vendo aí embaixo. Se as pessoas que estão nas trevas, elas veem aquele que está na luz e até mesmo aponta. Mas se você andar na luz, como Ele na luz está, você tem comunhão com Jesus, você tem comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Põe-se de pé, eu quero orar. E repita comigo assim, a palavra não foi dura. Eu que sou mole. Glória a Deus. São os que estão com o coração amolecido pela graça de Deus. Feche os teus olhos, receba do Senhor graça, amado Deus, eterno Pai. Nesta hora, Senhor, tua palavra foi pregada a Jesus. Eu não teria condições de estar aqui se não fosse pelo Senhor. Mas é o Senhor, é o teu nome. Nós clamamos pelo sangue, pelo nome de Jesus. Clamamos por Jesus para que essa cidade, esse bairro, essa população em volta receba. Senhor, nós clamamos por Jesus para que essas pessoas desse bairro recebam despertamento, Senhor. Para que essas pessoas acordem. Senhor, abençoa os meus irmãos. Enche a lamparina dos meus irmãos. Abençoa-os, guarda-os, livra, Senhor. Já é tempo, meu Pai. Já é tempo de muitos aqui dentro tomarem uma posição. Já é tempo, Senhor,